Olá galerinha! Sejam bem-vindos ao canal Leco Quiz. Hoje você será desafiado a responder perguntas de conhecimentos gerais. São 30 perguntas, 3 alternativas e 5 segundos para responder. Anote e deixe nos comentários quantas perguntas acertou. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo para expandir o conhecimento de mais pessoas. Vamos lá! Qual é o menor planeta do Sistema Solar? A. Mercúrio. B. Marte. C. Vênus. Resposta: Mercúrio. Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar, com um diâmetro menor que Marte e Vênus. Pergunta 2. Qual é o elemento químico conhecido pelo símbolo Ir? A. Ítrio. B. Iodo. C. Irídio. Resposta: Irídio. O símbolo Ir representa o elemento químico irídio na tabela periódica. Pergunta 3. Qual é a montanha mais alta do mundo, medida a partir do fundo do oceano? A. Monte Everest. B. Mauna Kea. C. Monte K2. Resposta: Mauna Kea. Medido a partir da base no fundo do oceano, o Mauna Kea no Havaí é a montanha mais alta. Pergunta 4. Qual é o autor de Guerra e Paz? A. Fyodor Dostoiévski. B. Lev Tolstói. C. Franz Kafka. Resposta: Lev Tolstói. O autor russo Lev Tolstói, conhecido pelos romances Guerra e Paz, 1869, e amplamente reconhecido como um dos maiores de todos os tempos. Pergunta 5. Qual é o processo que converte açúcar em álcool? A. Fermentação. B. Oxidação. C. Ebulição. Resposta: Fermentação. A fermentação é o processo bioquímico que converte açúcar em álcool e dióxido de carbono. Pergunta 6. Quem pintou a obra A Noite Estrelada? A. Claude Monet. B. Vincent van Gogh. C. Salvador Dalí. Resposta: Vincent van Gogh. A Noite Estrelada é uma pintura de Vincent van Gogh de 1889. A obra retrata a vista da janela de um quarto do hospício de Saint-Rémy de Provence. Pergunta 7. Em que ano a Revolução Russa começou? A. 1905. B. 1917. C. 1923. Resposta: 1917. A Revolução Russa começou em 1917, levando à queda do governo czarista e ao estabelecimento do governo soviético. Pergunta 8. Qual é a maior lua de Júpiter? A. Calisto. B. Ganimedes. C. Io. Resposta: Ganimedes. Ganimedes é a maior lua de Júpiter e do Sistema Solar. Pergunta 9. Qual é o metal líquido mais leve? A. Mercúrio. B. Sódio. C. Lítio. Resposta: Lítio. O lítio é o metal mais leve e o terceiro elemento mais leve da tabela periódica. Pergunta 10. Quantos ossos tem um adulto humano? A. 206. B. 214. C. 198. Resposta: 206. Um adulto humano normalmente tem 206 ossos, que se fundem ao longo do crescimento. Pergunta 11. Qual é o menor país do mundo em área territorial? A. Vaticano. B. Mônaco. C. Nauru. Resposta: Vaticano. Situado bem na zona norte da cidade de Roma, o Vaticano é considerado o menor do mundo, com 0,50 km². Pergunta 12. Quem escreveu a peça teatral Esperando Godot?
A. Samuel Beckett. B. Tennessee Williams. C. Anton Chekhov. Resposta: Samuel Beckett. Esperando Godot foi escrito pelo dramaturgo irlandês Samuel Beckett. É amplamente considerado como um dos escritores mais influentes do século XX. Pergunta 13. Qual é o processo de conversão de um gás em líquido? A. Solidificação. B. Condensação. C. Evaporação. Resposta: condensação. A condensação é o processo pelo qual um gás se converte em líquido, liberando calor. Pergunta 14. Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? A. Thomas Jefferson. B. George Washington. C. Benjamin Franklin. Resposta: George Washington. George Washington foi um líder político, militar, agricultor, empresário do tabaco e estadista norte-americano. Um dos pais fundadores dos Estados Unidos, foi o primeiro presidente daquele país de 1789 a 1797. Pergunta 15. Qual é o maior planeta do Sistema Solar? A. Saturno. B. Júpiter. C. Urano. Resposta: Júpiter. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tanto em diâmetro quanto em massa, e é o quinto mais próximo do Sol. Pergunta 16. Qual é o osso mais longo do corpo humano? A. Húmero. B. Fêmur. C. Tíbia. Resposta: fêmur. O fêmur é o osso mais longo e robusto do corpo humano, localizado na coxa. Pergunta 17. Qual é o processo pelo qual as plantas convertem luz solar em energia? A. Fotossíntese. B. Quimiossíntese. C. Respiração. Resposta: fotossíntese. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas convertem luz solar em energia química. Pergunta 18. Qual é o autor de 100 Anos de Solidão? A. Jorge Luiz Borges. B. Gabriel Garcia Marques. C. Pablo Neruda. Resposta: Gabriel Garcia Marques. Gabriel José Garcia Marques foi um escritor, jornalista, editor colombiano. Foi um dos escritores mais admirados e traduzidos no mundo, com mais de 40 milhões de livros vendidos em 36 idiomas. Pergunta 19. Qual é o elemento mais abundante na crosta terrestre? A. Ferro. B. Oxigênio. C. Alumínio. Resposta: oxigênio. O elemento químico mais abundante na superfície da Terra é o oxigênio. Ele compõe 49,78% da massa da crosta terrestre, da água e da atmosfera da Terra. Pergunta 20. Quantas estrelas possui na bandeira dos Estados Unidos? A. 50. B. 13. C. 25. Resposta: 50. A bandeira dos Estados Unidos possui 50 estrelas, representando os 50 estados do país. Pergunta 21. Qual é o processo de transferência de calor através de um meio material? A. Condução. B. Radiação. C. Convecção. Resposta: condução. Condução térmica ou difusão térmica é a transferência de energia térmica entre átomos e moléculas vizinhas em uma substância devido a um gradiente de temperatura. Pergunta 22. Quem formulou a teoria da relatividade? A. Isaac Newton. B. Albert Einstein. C. Galileu Galilei. Resposta: Albert Einstein. Albert Einstein foi um físico teórico alemão, que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica. Pergunta 23. Qual é o menor músculo do corpo humano? A. Músculo estapédio.
B. Músculo bíceps. C. Músculo deltoide. Resposta: músculo estapédio. O músculo estapédio é o menor músculo do corpo humano, com um comprimento de aproximadamente 6 mm. Ele localiza-se na cavidade timpânica da orelha média. Pergunta 24. Em que ano a Primeira Guerra Mundial terminou? A. 1918. B. 1923. C. 1914. Resposta: 1918. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, com a assinatura do Tratado de Versalhes. Pergunta 25. Qual é o elemento essencial na fotossíntese das plantas? A. Dióxido de carbono. B. Água. C. Oxigênio. Resposta: dióxido de carbono. O dióxido de carbono é essencial na fotossíntese, sendo usado pelas plantas para produzir açúcares. Pergunta 26. Qual é o ácido presente nas baterias de carro? A. Ácido clorídrico. B. Ácido sulfúrico. C. Ácido acético. Resposta: ácido sulfúrico. As baterias de carro contêm ácido sulfúrico, que facilita a reação química para gerar eletricidade. Pergunta 27. Qual é o processo geológico que cria montanhas? A. Erosão. B. Placas tectônicas. C. Vulcanismo. Resposta: placas tectônicas. As montanhas são formadas principalmente devido aos movimentos das placas tectônicas na crosta terrestre. Pergunta 28. Quem foi o primeiro ser humano a viajar para o espaço? A. Yuri Gagarin. B. Neil Armstrong. C. Buzz Aldrin. Resposta: Yuri Gagarin. Yuri Gagarin foi um cosmonauta soviético e o primeiro ser humano a viajar pelo espaço, em 12 de abril de 1961, a bordo da Vostok 1. Pergunta 29. Qual é o maior órgão do corpo humano? A. Cérebro. B. Pele. C. Fígado. Resposta: pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, desempenhando papéis essenciais na proteção e regulação. Pergunta 30. Qual é o autor de Dom Quixote? A. Miguel de Cervantes. B. Federico Garcia Lorca. C. Pablo Picasso. Resposta: Miguel de Cervantes. Dom Quixote foi escrito pelo autor espanhol Miguel de Cervantes. Você venceu o desafio. Cada pergunta foi uma jornada através do mundo curioso do Leco Quiz. Deixe nos comentários quantas perguntas acertou. E se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para expandir o conhecimento de mais pessoas. Até mais!